a nossa regra de fé e prática, é a nossa confissão de fé. É a confissão da esperança. Louvado seja Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor nessa noite em Hebreus, capítulo de número 11. E essa noite nós vamos meditar apenas no versículo 21. Hebreus, capítulo de número 11, versículo 21. O nosso personagem nessa noite é Jacó. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Repitam. Só as mulheres. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Agora os homens aí. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão. A última vez, todos juntos. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Aleluia. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Jacó, aqui dentro desses heróis da fé, tem uma história muito interessante e rica em espiritualidade para aplicarmos também hoje o conhecimento disso em nossas vidas e vermos como Deus também opera em nós. Jacó foi filho de Isaac e Rebeca. Ambos, Isaac e Rebeca, esse casal, tiveram gêmeos, Jacó e Esaú. E quando eles ainda estavam no ventre materno, Deus deu uma palavra muito forte para Rebeca. Palavra que nós vamos ler agora aqui, porque Paulo descreveu essa palavra em Romanos capítulo 9. Vamos abrir ainda aí no Novo Testamento. Romanos capítulo 9. Glória a Deus. Versículos 11 até o 13. Romanos 9, de 11 a 13. Vamos começar do 10, que fala da Rebeca, de 10 a 13. Leiam comigo. E não somente ela, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Glória a Deus. Deus fala com essa mãe, Rebeca, que está grávida de gêmeos. Rebeca, esposa de Isaque,
que ela tem 2 meninos no seu ventre. E vocês me desculpem, mas eu tenho que dizer para vocês qual é a palavra certa do versículo 13. Porque nós lemos aqui no versículo 13, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Repitam só o 13. Não está correto isso. O versículo aqui está mais fraco do que no original. No original em hebraico, que aparece no livro do profeta Malaquias, no Antigo Testamento, está escrito o seguinte: como está escrito, amei Jacó, porém odiei Esaú. Não está escrito no original, me aborreci de Esaú. Está escrito, odiei Esaú. Amei Jacó, odiei Esaú. Aí alguém vai dizer, mas é porque Esaú fez coisas malas. Não. Quando Deus deu essa palavra, eles estavam ainda no ventre materno, e por isso que diz aqui o versículo 11, que não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal. Para quê? Aparece entre parênteses aí o para quê, mas esse parênteses aí não indica que não está no texto original. Essa palavra está no texto original da carta de Paulo aos Romanos. Para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, ou seja, por boas ou más obras que alguém faça, mas por aquele que chama, que é Deus. É Deus quem chama a todos à existência, tanto os eleitos para a salvação, como também os destinados à eterna condenação. E daquelas 2 crianças no ventre da mesma mãe, um é eleito para a salvação, outro é destinado à condenação. Nós estamos lendo Hebreus capítulo 11, e você vai ver que Esaú não faz parte desse elenco aí citado em Hebreus capítulo 11, dos homens de fé, porque Esaú não foi um homem de fé. Esaú foi um homem ímpio. E, sendo um homem ímpio, ele fundou uma nação que morou numa região montanhosa muito alta, a nação Edom. Edom em hebraico significa vermelho. Vermelho porque Esaú era ruivo. Então os edomitas são os descendentes de Esaú, que viveram, Deus permitiu que essa nação vivesse por um tempo. Quando o povo de Israel, os descendentes do irmão dele, os descendentes de Jacó, voltaram do Egito, eles tinham que passar assim pelo pé da montanha aonde os edomitas moravam. E os edomitas não deixaram eles passar por lá. Atiraram pedras nele, falaram mal contra eles, não deixaram eles beber água nos seus poços. Os descendentes de Esaú fizeram isso com os descendentes de Jacó, o irmão dele, quando eles voltavam do Egito. Quando, na época em que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, levou o povo de Judá cativo para o Egito, sem nem pedir permissão para entrar nisso, o povo de Edom, os descendentes de Esaú, se reuniram na Transjordânia, do outro lado do Jordão, para capturar aqueles israelenses, aqueles israelitas ou judeus que tentavam fugir do cativeiro. Os edomitas pegavam eles e entregavam para Nabucodonosor. Assim era Esaú. Aí Deus levantou um profeta no Antigo Testamento, que era o profeta Obadias. Se você ler lá o profeta Obadias, que só tem um capítulo, profeta bem pequenininho no Antigo Testamento. Obadias é o profeta que Deus levantou para dizer:
eu vou arrasar com esta nação chamada Edom. Eu estou em guerra contra os edomitas. E Deus exterminou da terra todos os edomitas, todos os descendentes de Esaú. Hoje no mundo não existe mais nenhum descendente de Esaú. Toda a descendência de Esaú foi exterminada da face da terra. Deus havia dito, ainda quando Esaú e Jacó estavam no ventre de Rebeca. E Deus mandou dizer a Rebeca, Deus disse a Rebeca, olha, eu amei Jacó e odiei Esaú. Porque Deus é quem estabelece exatamente todos os seus propósitos, toda a sua vontade. Jacó está aí, em Hebreus capítulo 11, porque Jacó foi um homem de fé. Como todos os outros que eu tenho falado para vocês aqui dentro de Hebreus capítulo 11, não é que Jacó é melhor que Esaú ou melhor que qualquer outro. Jacó, como todos os outros homens, estão incluídos em Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Jacó também era pecador, mas foi um pecador alcançado pela graça de Deus e alcançado e presenteado por Deus com o dom da fé sobrenatural, para viver pela fé. Então, Jacó, como Abraão, seu avô, como Isaque, seu pai, recebeu de Deus o dom da fé, e uma fé orientada pela palavra de Deus. Deus é que orientava qual deveria ser os passos da fé de cada um desses patriarcas. Os patriarcas do primeiro povo nacional de Deus, que foi o povo da nação de Israel, os 3 principais patriarcas são estes. Chegamos agora no terceiro: Abraão, Isaque e Jacó. Jacó teve o nome dele mudado para Israel, que depois passou a ser o nome da nação que existe até hoje, a nação de Israel. Jacó, o nome dele em hebraico, Yaakov, vem do verbo kavai, que é o verbo suplantar, que significa enganar, passar a perna nas pessoas. É o que nós estamos cansados de ver por aí, gente passando a perna uns nos outros. É uma cambada de Jacó. Tá? Jacó representa, o nome de Jacó representa corrupção, gente enganadora, gente falsa, gente que engana os outros para levar vantagem. A gente não vê isso só na política, não. A gente vê isso no comércio, a gente vê isso nas empresas, a gente vê isso na rua o tempo todo, gente querendo passar a perna em outros para levar alguma vantagem. Jacó era assim o significado do seu nome. Era esse o significado do seu nome. Deus mudou o nome de Jacó para Israel. A palavra Israel significa literalmente aquele que governa como Deus. Esse literalmente é o significado da palavra Israel. Aquele que governa como Deus. Por isso que alguns tradutores gostam de traduzir o nome de Israel como príncipe de Deus. Porque o príncipe é um governador. Príncipe em hebraico e em grego significa governador, aquele que governa. Então, mas a origem da palavra Israel é exatamente essa: aquele que governa como Deus. Esaú foi o primeiro a nascer, por isso Esaú deveria ser o primogênito. No Antigo Testamento tinha
tinha essa doutrina. Existem algumas coisas no Antigo Testamento que não existem mais no Novo Testamento. Essa é uma delas. Tem coisas no Antigo Testamento que ainda existem no Novo, fazem parte do Novo Testamento. Mas tem coisas no Antigo Testamento que não fazem mais parte do Novo Testamento. Uma das coisas que existia no Antigo Testamento, que no Novo não tem mais, chamava-se o direito de primogenitura. Que cada pai de família tinha uma bênção especial para o filho mais velho, para o primeiro que nascesse. No caso de gêmeos, o primeiro a nascer, o primeiro a sair da barriga da mãe, geralmente era parto normal, o primeiro seria então o que teria o direito de primogenitura. Esaú nasceu primeiro no parto ali de Rebeca. Esaú nasceu primeiro, mas quando eles puxaram Esaú, Jacó veio com a mão dele agarrada no calcanhar. E esse é o significado literal de Jacó, que significa suplantador. Por isso deram o nome de Jacó. Jacó significa aquele que agarra o calcanhar, que é uma expressão não conhecida para nós brasileiros. Essa expressão hebraica de alguém que agarra o calcanhar é a mesma que significa, para nós brasileiros, passar a perna em alguém. Para nós brasileiros, essa expressão, alguém que passa a perna em alguém. Em hebraico, em Israel, essa mesma expressão é alguém que agarra o calcanhar de alguém. Jacó significa isso, por isso lhe deram esse nome. Mas era propósito de Deus que a bênção da primogenitura não ficasse com Esaú, mas ficasse com Jacó. E Deus usou de subterfúgios humanos, tanto da parte de Rebeca, como da parte do próprio Esaú e do próprio Jacó, e também a cegueira do velho Isaac, que já era, quando esses meninos cresceram, Isaac já era velho e cego. Então Jacó veio e usurpou, suplantou Esaú e ganhou o direito de primogenitura. E depois disso, então, Esaú ficou odiando Jacó e buscava a ocasião de matá-lo. E orientado então por Isaac e sua mãe Rebeca, ele foi mandado para a terra de Padã Arã para se encontrar com o irmão de Rebeca, que era Labão, a família da mãe dele, né, Labão. E no caminho aconteceu uma coisa muito importante. Jacó passou a noite num lugar chamado Luz. E nesse lugar ele usou uma pedra como travesseiro para encostar a cabeça para dormir. E ele teve a visão de uma escada. Ele sonhou e no seu sonho ele visualizou uma escada que vinha lá do céu para a terra, e os anjos de Deus subiam e desciam por essa escada. Essa escada ficou conhecida como a escada de Jacó. A escada que Jacó viu no seu sonho. Quando Jacó acordou, ele chamou aquele lugar de Betel, que em hebraico significa a casa de Deus. Aqui não é nada mais do que a casa de Deus. Eu estou aqui diante da escada que leva para a casa de Deus, da escada que leva para o céu. A escada que Jacó viu era uma representação que tipificava o próprio Jesus. Por isso, um dos títulos bíblicos de Jesus é a escada de Jacó. Por isso Jesus disse aos seus discípulos, abra aí na sua Bíblia, João capítulo 1, versículo 51. João 1, 51. Olha essa palavra que Jesus disse aos seus discípulos. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Leiam vocês.
os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, como Jacó viu os anjos de Deus subindo e descendo por aquela escada. Jesus é a escada para a glória. Jesus é a escada para Betel, a casa de Deus. Jesus é a escada para o céu. Escada significa acesso. Só aqui em João a gente vê pelo menos 3 elementos indicando acesso ao céu. A gente vê esse primeiro aqui. Jesus é a escada de Jacó. Isso aqui está implícito para nós entendermos que ele é a escada de Jacó. Aqui em João nós temos João capítulo 10, versículo 9, onde Jesus diz: eu sou a porta. Porta também é acesso. E João 14, 6, onde Jesus diz: eu sou o caminho. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Caminho também é acesso. Porta é um acesso, caminho é um acesso, escada é um acesso. Jesus é a porta para o céu. Jesus é o caminho para o céu. Jesus é a escada para o céu. Jacó foi dos 3 patriarcas o que viu essa escada, e por isso, depois que Jacó passou por aquele lugar onde ele viu essa escada, aquele lugar passou a chamar-se Betel, casa de Deus, até os dias de hoje. Ali se chama Betel, a casa de Deus, porque ali Jacó viu essa escada que representava Cristo Jesus. Uma escada tem degraus. Uma escada é feita de degraus, são vários degraus. A escada de Jacó, que é Jesus, também tem degraus. O primeiro degrau é aquele que leva você a tirar os pés do chão e subir na escada. Tirou os pés do chão, subiu na escada. O primeiro degrau da escada de Jacó é o primeiro nível da salvação, é a conversão. O convertido é aquele que tirou os pés da terra, tirou os pés do mundo e entrou em Cristo, e subiu em Cristo, e subiu no primeiro degrau. A conversão, amados, é apenas o primeiro degrau. Do segundo degrau para cima, até o penúltimo degrau, do segundo degrau até o penúltimo degrau da escada, todos esses degraus representam o segundo nível da salvação, que é a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Uma vez convertidos, a conversão é só o primeiro degrau. Não é para ficar só na conversão. Não é para ficar só no primeiro degrau. Tem gente que acha que está convertido, tá bom, estou convertido, batizei, sou convertido. Mas peraí, a conversão não é um fim, a conversão é um princípio, a conversão é só o começo. Tem muitos degraus para subir aí depois da conversão. Esses degraus são a santificação. Você vai subir esses degraus durante toda a sua vida, porque a santificação é um processo vitalício que dura toda a nossa vida. E aí o último degrau é o terceiro e último nível da salvação, que é a glorificação. Nós vamos subir no último degrau todos juntos, quando Jesus voltar na sua segunda vinda.
Na vinda de Jesus, Abraão, Isaque, Jacó, todos os que morreram na antiga aliança, todos os salvos que morreram na antiga aliança, todos os salvos que também morreram na nova aliança, desde a vinda de Cristo para cá, estão aguardando, suas almas estão aguardando no paraíso. Quando Jesus vier, eles vão ressuscitar primeiro, eles subirão esse degrau primeiro. Em seguida, os eleitos, os fiéis a Deus, que estiverem sobre a terra, serão arrebatados sem passar pela morte, serão glorificados, subirão o último degrau. E do último degrau, nós seremos levados por Jesus à casa do Pai, onde estaremos para sempre com o Senhor. Por isso, Jesus é a escada de Jacó. Nós agora estamos nos degraus. Não podemos parar, temos que continuar subindo nesses degraus. Os anjos de Deus subindo e descendo pela escada, basta você ver aí Hebreus capítulo 1, versículo 14. Tudo o que você precisa saber acerca de anjos está em um só versículo. Hebreus capítulo 1, versículo 14, que nós já vimos o ano passado, quando começamos a meditar em Hebreus. Aqui diz quem são os anjos, com uma pergunta. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Leiam vocês. Os anjos são espíritos ministradores, são ministros de Deus espirituais, enviados. Enviados por quem? Enviados por Deus. Para quê? Para realizar um serviço a favor, não do mundo todo, a favor dos que hão de herdar a salvação. Os que estão subindo por essa escada. Por isso que Jacó viu os anjos de Deus subindo e descendo por essa escada. Por isso Jesus disse, vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Por que esses anjos estão subindo e descendo? Para ajudar, para proteger todos quantos estão subindo degrau por degrau nessa escada da salvação que é Jesus. Esse é o ministério dos anjos. Glória a Deus. Essa foi uma grande experiência de Jacó. Eu diria que a conversão de Jacó aconteceu aí, em Betel. Antes daí, ele ainda não havia nascido de novo. Digamos que aí teria sido a sua conversão. Agora ele tem muitos degraus para subir aí na sua santificação, onde ele ainda vai cometer muitos erros. Mas quando Jacó chega no fim da sua vida, ele já é um homem bastante santificado. O texto que nós lemos em Hebreus, volta para lá, Hebreus 11, 21. O texto que nós lemos em Hebreus 11, 21, diz uma coisa muito interessante. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, Efraim e Manassés. Agora eu quero ver o final do versículo. Repita só esse final aí, ó. E apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Diga. Apoiado sobre a extremidade do seu bordão, que significa o seu cajado, tá? O cajado de pastor. Abraão, Isaque, Jacó, todo esse povo de Israel, esse povo hebreu, era um povo de pastores. Esse é um gesto do velho Jacó, já idoso, já não se chamava mais Jacó, já se chamava Israel.
E depois que ele faz um dos seus últimos atos vivo, que era abençoar os seus filhos, e principalmente os filhos de José, Jacó sofreu muito, por muito tempo, quando, enganado pelos seus próprios filhos, pensou que havia perdido José. José, que foi o primogênito da sua mulher amada Raquel. E vocês conhecem bem a história de José, e Jacó por muito tempo achou que seu filho estava morto. Jacó era um homem muito triste, sabendo que tinha perdido um filho, sem saber que ele estava vivo. A alma de Jacó deve ter sofrido muito, mas ele era um homem de Deus. Quando então recebeu a notícia que José estava vivo no Egito, parece que foi uma ressurreição para Jacó. E ele então desceu para o Egito com todos os seus filhos, e já no Egito, foi que aconteceu isso aqui, ele viveu seus últimos dias ali no Egito, ele reviu o seu filho José, chorou muito nos seus ombros, um no ombro do outro, e ainda viu os seus netos, filhos de José, Efraim e Manassés, e abençoou os seus netos. Nem sabia que José estava vivo, e muito menos que ele, além de ver José novamente, ainda viria os filhos de José, os netos dele com José. Imagine a alegria do coração desse homem, então idoso, e de como reacendeu nele a fé, a esperança, o amor a Deus, e ele pôde então pregar que vale a pena realmente crer em Deus, não importa pelo que a gente passe nessa vida, porque nós temos muitas recompensas pela nossa fé em Deus. Muito presente, muito galardão. Vale a pena crer em Deus. Aí Jacó, depois que abençoa os netos que ele pensou jamais existissem ou que fosse conhecer, ele, apoiado sobre a ponta do seu cajado, do seu bordão, adorou a Deus. Esse gesto significa um gesto final. Um gesto final da vida, da trajetória de um homem de Deus. O cajado representa todo o seu ministério, todo ministério ao qual durante toda a sua vida ele se consagrou na presença de Deus para fazer a vontade de Deus. O cajado é como para ele ali o ponteiro de um relógio. Ele, quando se apoia sobre o seu cajado, algumas traduções dizem a cabeceira da cama, a cabeceira da sua cama, a palavra em hebraico pode significar as duas coisas, ou um cajado ou a cabeceira da sua cama. Se você ler em Gênesis 47, versículo 31, vai dizer aí a cabeceira da cama, e aqui em Hebreus 11, 21 diz a extremidade do seu bordão. Mas a palavra em hebraico significa a mesma coisa, ou a cabeceira da cama, ou o seu cajado, o seu bordão. Ele adorou a Deus ali escorado, apoiado sobre a extremidade do seu cajado, do seu bordão. O que significa isso? Significa assim, ele sabe que daqui para frente ele não vai mais. Chegou o fim da sua carreira. Era o que Paulo estava fazendo também quando ele escreveu a segunda carta para Timóteo, e ele disse para Timóteo assim: Timóteo, eu combati o bom combate, eu terminei a minha carreira e eu guardei a fé. Só me resta agora receber a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Ali era Paulo adorando a Deus na extremidade do seu bordão. É isso que Jacó, esse gesto que Jacó está fazendo agora.
Senhor, como eu sofri. Mais ou menos seria isso, passando pela cabeça de Jacó. Como eu sofri para aprender a ser alguém que agrada ao Senhor. O Senhor me amou desde o ventre da minha mãe e eu nasci um suplantador, alguém que agarra o calcanhar, alguém que passa a perna nos outros, alguém que engana. O Senhor mudou o meu nome e me deu o nome de Israel, de alguém que governa como Deus, que governa com justiça. O Senhor mudou o meu nome e essa mudança do nome representa mudanças no meu caráter. A coisa mais difícil de mudar é o caráter de alguém. Só Deus pode fazer isso, mas as pessoas têm que lutar para isso, e se não lutar vai sofrer para isso. E Jacó sofreu muito para que tivesse mudanças de caráter, mas ele chegou num ponto clímax da sua vida, quando ele adora a Deus na extremidade do seu bordão e recolhe seus pés à cama e depois ele morre. Além de reconhecer toda uma trajetória onde Deus trabalhou profundamente na sua vida, olhar para adorar a Deus segurando a extremidade do bordão significa também enxergar um futuro. Enxergar um futuro onde ele não estará mais presente, mas ele deixou um legado. Ele deixou um testemunho para seus filhos, para seus netos, para as pessoas a quem ele foi diante delas um ministro de Deus, um homem de Deus, um patriarca de Deus. Trabalhado por Deus a vida toda. Ele adora a Deus aí. O início da vida espiritual de Jacó, Betel. O fim da sua vida espiritual no Egito, adorando a Deus na sua cama, no seu leito de morte, e antes de morrer, adora a Deus segurando, se apoiando na extremidade do seu cajado. Ele cumpriu a sua carreira. Por isso Jacó está aqui no meio dos heróis da fé. Mostrando para nós, se você ler a história de Jacó, vai ver. Você vai ver, vai perceber. Que a nossa história também é assim. Deus não fala na palavra dele que para ninguém dos seus servos, a vida de homem de Deus na terra, a vida de uma mulher de Deus na terra, a vida de uma pessoa de Deus na terra, será fácil. A palavra de Deus não promete essa facilidade. Pelo contrário, Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Os apóstolos testemunham, como a gente pode ver em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Abra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Desculpe, capítulo 14, versículo 22. Capítulo 14, versículo 22. Atos, capítulo 14, versículo 22. Fortalecendo as almas dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Leiam. A nossa entrada no reino de Deus, portanto, é através de quê, amados? Quantas tribulações? Muitas tribulações.
Portanto, quem pensa que para ser cristão, para ser de Deus, vai ter vida fácil aqui nessa terra, amados, está enganado. Esse tipo de evangelho é falso. E quem pensa que vai ser de Deus, vai ter só triunfo nessa terra, só felicidade nessa terra, só facilidade nessa terra. Não é não, amados. Os que têm facilidade nessa terra são os que não vão para o céu. Jesus diz assim, ó, ai de vós que agora rides, porque lamentareis e chorareis. Mas bem-aventurados vós que agora chorais, porque sereis consolados na glória. Aquele que ganhar a sua vida nessa terra, perde na eternidade. Mas aquele que por amor de mim, do meu evangelho, da minha palavra, perder a sua vida nessa terra, ganhá-la-á, alcançá-la-á para a eternidade. Aquele que está atrás da porta larga, do caminho espaçoso, que são os deleites e as falsas felicidades do mundo, o fim desse caminho é a perdição, e são muitos que entram por essa porta e andam por esse caminho. Mas os que entram pela porta estreita e andam pelo caminho apertado, o fim desse caminho é a vida eterna. Amados, do século 20 para cá, foi pregado muita coisa errada para as pessoas. E sabe o que essas pregações fizeram? Colocaram na cabeça das pessoas que ir para o céu é uma coisa muito fácil. Morreu, vai para o céu, que maravilha. Não é assim, não. Abra em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 18. Esse versículo é uma pergunta. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 18. E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Vocês. É com facilidade que o justo é salvo? Sabe quem é esse justo aqui, amados? O justo é aquele que luta pela sua santificação. O justo aqui é o que ora, é o que medita na palavra, é o que se santifica, é o que muda a sua vida, o que se transforma cada dia mediante a renovação da sua mente. Aquele que não quer perder um dia sem subir um degrau a mais na escada da santificação, da salvação. O justo aqui é aquele que está arduamente lutando junto com Deus, com o Espírito de Deus na sua vida, pela sua salvação. E para esse justo, é com dificuldade que ele é salvo. Eu vejo muito crente aí, sabe? Igual o hino nacional brasileiro, deitado eternamente em berço esplêndido ao som do mar e à luz do céu profundo. Achando que está salvo, sossegado, porque se diz que é crente, porque se diz que converteu, porque se diz que foi batizado, porque é membro de alguma igreja, mas não está fazendo nada além disso pela sua santificação, não está renunciando o mundo, pelo contrário, está amando o mundo e as coisas do mundo. Onde que vai parar esse tipo de gente? O justo é com dificuldade que ele é salvo. Não é com facilidade. As pregações do século 20 para cá foram pregações iníquas.
que deixaram as pessoas relaxadas, descansadas no que diz respeito a ir para o céu, e fica aí na rua, aí, no mundo inteiro, todo mundo pensando que vai para o céu. Está pensando que vai para o céu? A maioria está indo para o inferno, porque não convertem, não santificam, não mudam, não se transformam, não largam o mundo e as coisas do mundo, pelo contrário, amam o mundo e amam as coisas do mundo. E quem ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Não está nele o amor de Deus. Está cheio de Jacó, pensando que vai passar a perna em todo mundo e depois também vai passar a perna em Deus para conseguir entrar no céu. Ninguém engana a Deus. Por isso, 2 Timóteo 2,19 está escrito: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Eu gostaria de encerrar essa mensagem lendo com vocês alguns versículos da experiência que Jacó teve que passar quando Deus mudou o nome dele, para Israel. Gênesis 32. Antes de ler, essa experiência foi um clímax na santificação de Jacó. Na obra de Deus está santificando este homem, Jacó. E ela aconteceu quando ele, de repente, se viu diante de um evento que ele tinha que enfrentar, e um evento do qual ele gostaria de fugir para o resto da sua vida e não enfrentar. Deixa eu falar uma coisa para você, antes de ler. Você pensa que Deus vai te poupar de enfrentar certas coisas que você mais teme? Não, não e não. Deus está só te preparando, porque todos nós vamos enfrentar coisas que tememos. Deus está nos ensinando a palavra, Deus está nos fortalecendo na palavra, Deus está dando tempo para nós buscarmos, para nós crescermos, porque Ele tem experiências fortes para nós, e nós temos desafios que nós tememos, mas que vamos enfrentá-los. Deus não vai nos poupar de enfrentá-los. Tem coisas das quais Deus não nos livra. Tem coisas para as quais Deus nos prepara para passar por elas. Estão entendendo isso, amados? Não fica pensando que Deus vai livrar você de tudo quanto é desafio ou coisas que você teme, não. Tem coisas das quais Deus nos livra. Agora, tem coisas para as quais Deus nos prepara para enfrentarmos. Porque Deus quer filhos fortes, Deus quer filhos sábios, Deus quer filhos corajosos, Deus quer filhos decididos, filhos formados, filhos transformados. Se você quer ser um desses, você é filho de Deus. Jacó não queria nunca mais encontrar seu irmão Esaú.
Ele temia encontrar seu irmão Esaú. E agora ele ia encontrar com ele no dia seguinte, depois desse evento que nós vamos ler aqui. Gênesis 32, versículo 22. Não precisa ler comigo não, para que a gente possa passar mais rapidamente. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e os seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque, o ribeiro, o riacho de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até ao romper do dia. Alguém lutava, um homem lutava com Jacó. Uma luta física. Vendo este que não podia com ele, olha, o homem, Jacó estava se manifestando assim como se mais forte do que esse homem. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta de Jacó na luta com o homem. Disse este, deixa-me ir. O homem disse para Jacó, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se me não abençoares. Jacó entendeu que aquela era uma luta espiritual. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, suplantador, e sim Israel, aquele que governa como Deus. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel. Peniel é a junção de 2 palavras hebraicas, Pané e Elohim, que juntando as duas é a face de Deus. Pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Jacó teve aqui uma grande experiência, um grande encontro dele com Jesus. Esse homem não é um anjo qualquer, é o anjo da aliança, que é citado em Malaquias capítulo 3, versículo 1. O anjo da aliança, o mensageiro da aliança de Deus, que é Cristo Jesus. Jacó teve aqui o seu encontro com Jesus, nesse momento grande da sua vida, de santificação, de grandes desafios, em que ele está saindo de conforto, sem saber para onde vai, e o que fazer, como será o seu futuro, como Deus vai dirigir a sua vida dali para frente. E ele, sendo um homem suplantador, sabendo de todos os seus defeitos e das suas limitações e dos seus medos, Jesus o agarra ali. Ele está lutando junto, está lutando com Jesus. E Jesus o fere, Jesus o marca, o ferindo na articulação da sua coxa, e daí para frente Jacó será alguém que vai manquejar de uma perna. Só que a partir daí, ele não é mais Jacó, a partir daí ele é Israel. A partir daí, ele já não governa mais a sua vida como um suplantador. Daí por diante, ele é alguém que governa a sua vida como Deus, com a justiça de Deus, com a sabedoria de Deus, com a santidade de Deus, com a palavra de Deus, com a direção
de Deus. Existe um degrau da nossa santificação, amados, que será para nós esse Peniel, que será para nós a face com Deus. E onde nós ficaremos marcados. Jesus também tem as marcas. O Peniel de Jesus, a face de Deus com Jesus, foi a cruz do Calvário, e Jesus, na sua natureza humana, assentado à destra do Pai, tem as marcas dos cravos nas mãos e nos pés e no lado. Nós vamos ver no corpo de Cristo, mesmo glorificado, as marcas. Jesus também quer deixar marcas em nossa vida, marcas que mostram que nós encontramos com Ele e que Ele nos abençoou com a transformação do nosso caráter, com a transformação da nossa vida. Face de Deus, Peniel, face significa conhecimento. Quando fala, Deus faça resplandecer sobre nós a luz da sua face, revela-te a nós, nós queremos te conhecer. Face de Deus representa conhecimento. Nós temos que fazer algumas perguntas. Vou colocar a nível pessoal, para você entender isso a nível pessoal. Primeiro, hoje, no dia de hoje, no momento que estamos vivendo hoje, cada um de nós tem que fazer a seguinte pergunta: Senhor, o que até hoje eu já conheci de Ti e em que esse conhecimento afetou a minha vida? Você tem que fazer essa pergunta. Quanto que você já conhece de Deus até hoje? E quanto que isso que você conhece de Deus até hoje verdadeiramente já afetou a sua vida? Já marcou a sua vida? Segunda pergunta, tempo presente. O que eu estou conhecendo hoje de Ti, Senhor? E como Tu queres que esse conhecimento que eu estou recebendo hoje, no presente de Ti, afete a minha vida hoje? Você precisa fazer essa pergunta. Passado, o que eu já conheci? E como isso me afetou? Presente, o que eu estou conhecendo? E como isso está me afetando? Futuro, o que eu ainda preciso conhecer do Senhor, ainda nessa terra, ainda nessa vida, o que eu ainda preciso conhecer do Senhor, e como esse conhecimento ainda precisa afetar, marcar a minha vida. Para que depois, quando chegar na glória, eu tenha o total conhecimento do Senhor, e esse conhecimento afetando a minha vida por toda a eternidade na presença do Senhor. Você conhece a Deus? Alô, som. Você conhece a Deus? Quanto? E agora, como é que você responde essa? Quanto? Quanto é que você conhece a Deus? Quanto de Deus você conhece? E como esse conhecimento que você tem já afetou a sua vida?
Próxima pergunta. Você parou já de conhecer a Deus porque acha que o que já conhece já está bom e por isso não está conhecendo Ele no presente? Ou você está continuando a conhecê-lo no presente? Alô? Tem gente que parou. Tem gente que já acha que já conheceu bastante e já parou, não está conhecendo mais no presente. Não está crescendo nesse conhecimento. Não está continuando nesse conhecimento. Deus disse conhecer e prosseguir em conhecê-lo, Senhor. Tem gente que parou. Muitos crentes pararam. Começaram a conhecer a Deus, receberam um pouco de conhecimento de Deus. Esse pouco conhecimento de Deus afetou um pouco a vida deles, mas hoje eles estão estagnados, estão parados. Deus quer se revelar hoje. E quer que essa revelação do conhecimento dele afete a sua vida. E saiba que não é tudo. Que até o fim da sua vida, cujos dias estão escritos no livro de Deus, como diz o Salmo 139, cada dia da tua vida está escrito. E não vai ter nenhum a menos e nenhum a mais. Ninguém morre nem antes e nem depois do dia marcado por Deus. Jesus disse: qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar um só côvado à duração da sua vida? Até a vida dos animais. Vosso Pai Celestial conhece todos os pássaros que sobrevoam aí pelo céu. E nenhum deles cai por terra sem a permissão do vosso Pai Celestial. Assim também vós. E até cada fio de cabelo da vossa cabeça está contado. Os dias que Deus deu a você, Ele deu esses dias para que a coisa mais importante que você faça neles é buscar o Senhor e conhecê-lo. Para que esse conhecimento afete a sua vida, te marcando, te transformando e te levando para a glória. A maioria dos homens, não está nem aí para isso. Pensa que é só viver aqui na terra, comamos e bebamos que amanhã morreremos, aproveitar a sua vida na terra, e que não tem mais nenhum propósito em relação a isso. Esse é o mundo ateísta em que nós vivemos. Vivemos em um mundo ateu. E eu quero que você saiba que ateu não é só gente que não crê em Deus, não. Ateu não significa não crer em Deus. Ateu significa não ter Deus. Muita gente afirma crer em Deus, mas não tem Deus. É ateu. O ateu é o que não tem Deus. Porque quem tem Deus tem a marca. Quem tem Deus é marcado. Quem tem Deus é selado. Quem tem Deus é marcado. E Deus tem definitivas datas, eventos, momentos na vida particular de cada um dos seus filhos, em que eles terão encontros preparados por Deus para serem marcados ainda mais, a fim de que não se desviem dele jamais, por nada nesse mundo e nessa vida. É assim que nós meditamos aqui na palavra de Deus acerca desse personagem
chamado Jacó. Todos nós nascemos Jacó. E é assim que governamos a nossa vida, com desonestidade, com infidelidade, com trapaças. Isso tem que acabar. A nossa vida tem que ser governada de acordo com a palavra de Deus. É assim que somos o Israel de Deus. É assim que somos o povo de Deus. Aleluia, irmãos. Fique de pé para orar comigo agora.